Muito boa noite. Sou Darcio Romanelli, coordenador da CIA Espiritualista Carandache. Estamos hoje mais uma vez reunidos para o nosso 15º encontro virtual. Vamos agradecendo a presença de todos, encarnados e desencarnados, e vamos iniciando o nosso encontro de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite, Rose. Boa noite a todos os amigos que estão conosco. Vou pedir para que os amigos participem nos comentários, dando seu boa noite. Participem com suas opiniões, seus pontos de vista. Aqui, na CIA Espiritualista Carandache, nós prezamos muito a opinião de todos. Nós temos uma linha a seguir, né? Nós temos uma linha de estudo
de aprendizado, mas somos abertos às opiniões, aos pontos de vista, pois só assim, nos expressando, é que verdadeiramente nós participamos da reunião. É óbvio que, por ser uma reunião virtual, boa noite, Maísa, seja bem-vinda. Muitas vezes eu acabo tendo que falar um pouco mais, pelo fato de estar conduzindo a reunião. Boa noite. Mas a opinião, a participação de todos sempre é muito importante. Como sempre dizemos, somos apenas aprendizes, todos nós, todos, sem exceção, que estão encarnados neste planeta, somos aprendizes. Nós estaremos fazendo mais uma reunião com a companhia dos nossos amigos e irmãos das linhas de trabalho espiritual, das linhas médicas do espaço. E enquanto vamos lendo, debatendo e aprendendo, os nossos amigos estarão trabalhando incansavelmente para com todos que estão presentes em nossa live. E não só aos que estão acompanhando, mas todos aqueles que pedirmos em pensamento, todos aqueles que estão passando por um momento que necessitam de um auxílio médico. Então, quem quiser pode colocar nos comentários o nome de seus entes queridos, encarnados ou desencarnados, que depois estaremos colocando no nosso livro de orações. E no momento de vibrações, e no decorrer de toda a semana, a espiritualidade estará presente junto a todos esses entes queridos, levando o seu auxílio espiritual. Boa noite, Daniela. Boa noite, Gel. Hoje já temos muito bons motivos para agradecer. Agradeço de coração não só à espiritualidade, mas também a todos os amigos que estiveram orando pelo meu pai. Ele já está bem melhor, já está em casa, se recuperando. Agradeço também a todos os amigos que estiveram orando e vibrando pelo nosso irmão Renato Raut, que também já está em casa se recuperando. Boa noite, Cláudia. Então fica o livro aberto a todos que quiserem colocar o nome
de alguém ao qual querem mandar um auxílio, quer seja uma vibração, quer seja uma oração, quer seja de alguma forma auxiliá-lo em um momento de dor. Quer seja a dor física, quer seja a dor espiritual, quer seja a dor emocional. Vamos então abrir o Evangelho segundo o Espiritismo de forma aleatória. Para quem não conhece, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma compilação de partes da Bíblia Católica. Porém, ele foi feito mais embasado no Novo Testamento. Tem várias passagens aqui do Novo Testamento e os comentários e ensinamentos da espiritualidade. Tá ok? Então, ele tem sim em si muitas partes da Bíblia Católica. É uma referência, né? É uma referência e também um livro de ensinamentos para os espíritas e os espiritualistas. Fenelon, 1861. Um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade varar as trevas. Este dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas do conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em suas bases. O trovão provocará estrondo. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza, e acredita que tudo o que é de origem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvendo-se à custa de valores de ordem moral, estava vos conduzindo ao bem-estar material em proveito dos espíritos das trevas. Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem andar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristão, voltai ao Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. O amor o enche de uma alegria indescritível. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos, e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo.
A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os espíritos mensageiros do Senhor inspiram a fé para que todos vós, companheiros da doutrina, iluminados e ardentes, façais ouvir a vossa voz humilde. Sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haverá montanhas. Portanto, que essas palavras, somos pequenos, não tenham mais sentido para vós. Cada um tem sua missão, cada um tem seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro, e os animaizinhos insignificantes não erguem continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. São Bernardos modernos. Olhai e andai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Lendo um texto assim, muitas vezes fica muito latente a questão da cristandade, né? Do católico, de estar o texto muito fechado a um segmento específico. Porém, ao lê-lo, estávamos refletindo sobre o quanto estas palavras já não foram ditas e reditas ao longo de todos os milênios da existência dos encarnados nesta terra. Por vezes aqui no grupo, junto com os nossos amigos, que hoje tem bastante deles aqui nos acompanhando, nós entramos nessa questão. Eu não sei se vocês já repararam, todas as religiões, de uma forma ou de outra, usando palavras diferentes, trazem praticamente os mesmos ensinamentos. Por vezes usando uma outra ritualística, usando algumas outras formas de manifestar esses ensinamentos, mas todas são muito parecidas. E não só as religiões atuais, religiões do passado também. E por vezes o ciclo se repete. Esse texto que nós lemos foi ditado em 1861. Quase 150 anos atrás, uma coisa assim, né? E é tão atual. E já naquela época falava-se da necessidade do despertar, né? E da necessidade da mudança e do quanto ainda estamos engatinhando em nossa postura individual. E hoje parece ser tão atual. É preciso refletir sobre isso. É chegado um tempo em que estamos passando por transformações
que podem ser sentidas por todos, independente da religião que professam, independente da fé que têm. Todos percebem pelos dias atuais que está havendo uma transformação no planeta. E dentro desta transformação, qual a sua posição? Fica aí a reflexão em cima do evangelho que foi lido hoje. Eu tinha fechado, mas você vê, consegui abrir na página. A Cláudia diz assim: que mensagem linda. É exatamente a situação atual. Pois é. Com um agravante, Cláudia, que quando ele foi escrito em 1861, o planeta não estava ainda se transformando. Ainda não havia se iniciado o período de transição do planeta Terra deixar de ser um planeta de provas e expiações para começar a se tornar um planeta de regeneração. E hoje nós estamos no ponto crucial desta mudança. Então, como diríamos, usando um trocadilho moderno, estamos no olho do furacão. E como estamos portando diante disto? Quais reflexões estamos fazendo? Quais atitudes estamos revendo? Quais mudanças estamos planejando? Mas nada disso incluindo fatores externos. Tudo isto que estamos questionando na mudança aqui dentro. Hoje iremos estar lendo a 5ª aula do livro do curso de mediunidade, que fala sobre centros de força ou plexos. Nós já falamos em um vídeo, logo lá no começo, num dos primeiros encontros, a respeito de centros de força, dos plexos, dos chakras. Porém, nós falamos sobre uma outra ótica que não era a espírita, né? Ela era mais puxada para uma outra filosofia, meio hinduísta, meio, né? Hoje nós vamos estar abordando centros de força sobre essa ótica mais espírita. E vamos apenas também estar dando uma pincelada a respeito. Depois, no decorrer do estudo, teremos mais aprendizados a respeito, tá ok? O perispírito rege a atividade funcional dos órgãos relacionados pela fisiologia terrena, através dos centros de força, que são fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, do espírito, imprimem às células a especialização extrema.
Antes de estudarmos suas funções, é importante que conheçamos um pouco da anatomia humana, uma vez que os centros de força que se localizam no perispírito têm uma correspondência no corpo humano através dos plexos, com exceção de dois, o frontal e o coronário, que se localizam em estruturas dentro da caixa craniana, em correlação a duas importantes glândulas, a epífise e a hipófise. O professor Ari Lex define plexos como entrelaçamentos nervosos que formam uma verdadeira rede e que partem da área medular do sistema nervoso. Isto está no livro Do Sistema Nervoso à Mediunidade. André Luiz diz que o psicossoma está intimamente regido por 7 centros de força que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso o veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra em circuito fechado. O que é tudo isso? Nós temos o nosso corpo físico formado, como já dissemos em outros encontros, pelas células que formam os órgãos, que formam alguns sistemas. Sistema sanguíneo, sistema digestivo, sistema nervoso, e por aí vai. Isso é na parte física. No perispírito, nós temos também a sua formação semifísica, mas que pode ser vista pelos clarividentes, com alguns aspectos específicos. Então, um deles é a formação dos plexos, dos centros de força, dos chakras. E o que são os centros de forças, plexos ou chakras? São canais condutores de energia. A energia que alimenta o nosso corpo físico. A energia que nos traz vitaminas do universo, do todo ao nosso redor, ou veneno, que vai influenciar diretamente o nosso corpo físico. Daí podemos começar a fazer a conotação entre as doenças físicas e as doenças psicossomáticas. As doenças que nós somatizamos pela mente e alimentamos pelas energias que capturamos pelos nossos chakras. Essa é uma das importâncias do estudo dos chakras, de sabermos sobre os centros de força,
para que eles servem e de praticarmos a mediunidade para conosco. Nossa, mas ser médium não é só receber espíritos e atender ao próximo? Não. Ser médium começa com o cuidado para conosco, para depois podermos ter condições, não só através das ferramentas e das táticas, das maneiras que aprendemos com o cuidado para conosco, mas também do trabalho mental que aprendemos a fazer conosco e assim sim a manipulação de toda esta energia para auxiliar ao próximo junto da parceria com a espiritualidade. Então, ser médium vai muito além do que estermelicar e sair dando consulta. É um trabalho que começa conosco, não só do nosso crescimento, nosso aprendizado e crescimento espiritual, mas, como estamos vendo hoje aqui, até de cuidado com a nossa matéria, para que possamos prolongar a vida útil desta matéria e não apenas prolongar o tempo de existência nessa carne, mas prolongar a saúde física, saúde mental, a saúde espiritual desta matéria e poder, de fato, ser mais útil dentro do todo em que vivemos. Quer seja através do trabalho mediúnico, quer seja simplesmente como cidadão deste planeta. Olha quanta reflexão temos a fazer a respeito deste tema, não é verdade? Vamos então aos principais centros de força que temos em nosso corpo físico. Veja bem, nós temos muitos centros de força. Tá? Cada filosofia ou religiosidade ou ciência que se devota ao estudo dos chakras, dos plexos, dos centros de força, vai classificar uma quantidade específica dos centros mais importantes a serem cuidados. Porém, via de regra, em vários desses estudos, nós temos essa mesma quantidade de 7 principais centros de força. Ok? Quais são eles? Centro de força cerebral, contíguo ao coronário, localizado na região frontal, entre as sobrancelhas. Ordena percepções que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à
cultura, a arte ao saber. Está aqui. Além das funções espirituais do chakra coronário, que regem nosso equilíbrio, nossa harmonia espiritual, ele tem essas funções que estão ligadas à visão, à audição, ao tato e à vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. Segundo centro de força, o laríngeo, localizado na região da garganta, preside os fenômenos vocais, inclusive atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Então, além dos fenômenos vocais, né, e também de ser um centro que regula muito o nosso equilíbrio emocional, aquilo que você fala, aquilo que você guarda, ele também regula as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Centro de força cardíaco, localizado na região do coração, regula as emoções e os sentimentos e a circulação sanguínea. Centro de força esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, um pouco abaixo do cardíaco. Regula a distribuição e a circulação adequada aos recursos vitais de todos os escaninhos do corpo. Centro de força gástrico, está localizado na região do estômago, é responsável pela penetração de alimentos e fluidos na organização física. Centro de força genésico, localizado na região do baixo ventre, é onde se localiza o santuário do sexo, como templo modelador das formas e estímulos. E por fim, centro de força coronário. Voltamos para cá, cucuruto. É o órgão de ligação com o mundo espiritual. Serve ao espírito para influir sobre os demais centros de força. Por esta pincelada, nós não vimos só os aspectos espirituais, mas vimos também como esses centros de forças reagem especificamente em determinadas partes de nosso organismo físico. E daí a necessidade do equilíbrio sempre desses centros de força. Muitas vezes no passe magnético que é aplicado no centro espírita, no terreiro, ou quando nós fazemos um tratamento de Reiki, o que é feito? Captado energias do universo e essas energias são passadas por estes centros de força,
de maneira a regulá-los. Os centros de força, eles são como vórtices. É assim. Aqui está o meu corpo físico. Eles ficam na região do meu perispírito. Então, é como se abrisse, por exemplo, aqui no coronário, uma flor aqui, assim. Muitas vezes até o formato é meio parecido, um vórtice, uma flor, né? E tem aqui, e tem cada um desses lugares onde foi lido. E esses campos, esses vórtices, são captadores energéticos. Então, muitas vezes, eu não tenho aqui hoje, eu não trouxe ilustrações a respeito. Mas, procurando qualquer literatura a respeito do tema, muitas vezes você vê o vórtice tanto na frente quanto atrás, em cada uma dessas regiões, e o coronário aqui para cima e o genésico para baixo. Tá? E tudo o que vivemos no nosso dia a dia, em nossa vida, em nossas relações sociais, tem reflexo direto nesses centros. Por isso, a preocupação com as energias ao nosso redor. Porque a energia que nós deixamos ao nosso redor, ela vai estar sendo captada diretamente por esses centros de força e vai estar sendo distribuída para o nosso corpo. E aí fica a reflexão do que estamos alimentando o nosso corpo físico através da captação de energias que é feita pelos nossos centros de força. Nossa, Darcio, mas nós podemos regular isso? Podemos. Nós podemos de que forma? Uma das formas é indo tomar um passe, indo tomar um reiki, né? Indo alinhar esses centros de força, reequilibrá-los, por vezes reconstruí-los, porque eles são campos que se formam, que têm uma forma e que dentro tem como se fossem pétalas, né? Na sua formação física, vamos dizer assim, dentro do perispírito. A gente não vê o centro de força por quê? Porque ele faz parte do nosso corpo perispiritual, que só quem tem a evidência vai poder estar enxergando. E aí eles têm esse formato que às vezes parece uma flor, vórtice, tem movimento, e dentro de cada um desses campos tem como se fossem pétalas. E isso se movimenta e conforme nós nos mantemos equilibrados ou não, esse movimento vai ser horário ou anti-horário. E aí ele vai estar mandando as energias para dentro de nosso organismo físico, conforme a captação que fazemos. Isso é o que tínhamos por hoje para falar.
sobre os centros de força. Foi apenas uma pincelada. Mas que fique a vontade de conhecer mais, saber mais a respeito, até porque no trabalho mediúnico, muitas das vezes, diria que praticamente todas as vezes, os guias, os mentores, a espiritualidade e mesmo o médium consciente, que por vezes não trabalha completamente mediunizado, com o auxílio dos amigos espirituais, atua diretamente nos centros de força da pessoa que vem pedir o auxílio. Então, uma outra importância do aprendizado sobre os centros de força é justamente essa, né? Saber como você vai estar atuando no campo energético de quem vem lhe pedir um auxílio espiritual. Você, médium, saber como você vai estar auxiliando a espiritualidade de fato a reequilibrar aquele campo e não desequilibrar mais ainda. A importância desse estudo está justamente nisso. Hoje é dia da atividade mediúnica na casa que eu frequento. Eu estou bem? Eu estou me sentindo equilibrado? Aí, estou. Ótimo. Vai lá, toma o seu passe, inicia suas atividades com muito amor, muita presteza, muita dedicação. Não me sinto muito preparado hoje, me sinto um pouco cansado, desgastado. Você fez o seu banho, você acendeu a sua vela, você chegou lá na casa espírita, pediu para um colega, um dirigente, um auxiliar dos dirigentes, te dar um passe, te harmonizar, restabelecer o seu equilíbrio. Ah, pedi. Ótimo, vá e faça o seu amor, o seu trabalho com amor, dedicação, muito boa vontade. Ah, não pedi porque eu fiquei com vergonha. Ah, eu não pedi porque eu fiquei com medo de acharem que eu estou desequilibrado. Você está desequilibrado. E o risco de você desequilibrar ou não auxiliar de forma plena aquelas pessoas que vierem pedir o seu auxílio ou o auxílio seu junto com as entidades que utilizam a sua matéria é bastante grande. Aí, ao invés de ser um auxiliador, você se torna um obstáculo para que aquele trabalho mediúnico flua de maneira plena. Todos nós estamos aqui fazendo nosso aprendizado, nossa evolução.
Não é vergonha perceber-se em um estado, em um momento menos equilibrado, ou até de fato desequilibrado. E não é vergonha porque todos nós passamos por esses momentos. Nossa, mas o padre também passa? Passa. O pastor também passa? Passa. O Pai no Santo também passa por isso, ele se desequilibra? Sim. O Babalorixá também? Também. Todos nós somos seres humanos, falíveis. Ninguém tem privilégios. Ninguém tem uma cota a mais. Ninguém está imune a passar por esses momentos, porque normalmente são esses momentos que nos ensinam muito. Então, melhor termos esta consciência, porque esta consciência viabiliza que nós percebamos onde o que está nos causando esta desarmonia e também facilita que nós busquemos auxílio para nos melhorarmos mais rapidamente e com isso nos reequilibrarmos e estarmos aptos ao auxílio de terceiros e com mais um ou outro aprendizado adquirido. Está certo? Vamos para a parte B. A parte B fala sobre caridade, a indulgência. Esse texto eu tenho certeza que também ele é retirado de partes do Evangelho, segundo o Espiritismo. E ele diz assim: Jackson, boa noite, querido. Muito boa noite. Bom evangelho para vocês aí, Cláudio e Marco. Bom evangelho, boa noite. A indulgência. O homem indulgente jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios. Apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes de que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Ser indulgente é ser misericordioso, tolerante, benevolente para com o próximo. É ser caridoso, é ser fraternal. Jesus, o maior exemplo, pois viveu e ensinou o respeito e o amor ao próximo.
Na epístola de Tiago, capítulo versículo 20, esse é o esclarecimento. Aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Esses ensinamentos também estão em outros capítulos. Quando se depara com criaturas que estão passando por situações difíceis, consequências muitas vezes de erros cometidos anteriormente, as críticas, as injúrias, as censuras nada favorecem, pois essas pessoas estão necessitadas de amparo, procuram palavras de conforto, uma mão amiga para ajudar a amenizar o seu desespero. Nas horas difíceis, a compreensão, o carinho, a afabilidade funcionam como bálsamo. O indulgente, então, deve compreender que, antes de censurar alguém, é preciso pensar um pouco na realidade íntima e na história de cada um, pois o erro não pede aversão, mas entendimento. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O indulgente procura conhecer o seu íntimo e vigia a si mesmo, ampliando sua capacidade de entendimento e de perdão, pois reconhece as próprias imperfeições, sabendo que todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O indulgente pede perdão quando erra e perdoa os erros dos outros, evitando comentá-los e divulgá-los. Afasta-se das críticas e juízos falsos a quem quer que seja, sabendo que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral de quem censura. Jesus ensina que devemos perdoar sempre. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. O indulgente é sincero quando procura suavizar a dor dos que o procuram, sabendo que um necessita do outro, pois o homem não vive só. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus. Enfim, o indulgente ama o próximo como a si mesmo, e não faz aos outros aquilo que não quer que os outros lhe façam. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há escândalo. Sede, pois, severos convosco, e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, que em consequência desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, pois conhece o móvel de todas as ações. Fica só a pergunta para todos nós. Quando eu pergunto assim, eu não pergunto para vocês. Eu pergunto primeiro para mim. Então perguntemos para todos nós. Até onde somos indulgentes? Boa noite, Fátima Silva. Vamos agradecendo a espiritualidade, encerrando esta parte teórica,
que foi uma parte muito interessante, pois desde o Evangelho até a parte A do nosso estudo, que falou sobre os centros de forças, e agora a parte B, que falou sobre a indulgência, nós temos um tema só, totalmente interligado. E vamos para a segunda parte, que é a parte do desenvolvimento prático, mediúnico, sem prática, porque são encontros virtuais. E não há necessidade de estarmos fazendo espetáculos mediúnicos via internet. Nós podemos estar fazendo, sim, espetáculos de trocas de nossos conhecimentos, para num breve momento, assim seja, se Deus quiser, podermos estar fazendo as nossas atividades mediúnicas de fato em nossos grupos, de forma bastante mais consciente e plena. No desenvolvimento prático mediúnico, estamos falando sobre o PASSEM, que é um exercício que nós temos para desenvolvermos melhor a mediunidade. E estamos na segunda fase da palavra PACEN, que é P-A-C-E-N. Segunda fase, a letra A, que é a aproximação. Primeira fase, percepção de fluidos. Segunda fase, aproximação. E diz assim o texto, vou ler só umas partezinhas para relembrarmos o que comentamos bastante no encontro da semana passada. Na vida diária, inúmeros encarnados e desencarnados aproximam-se de médiuns, amigos, inimigos, conhecidos, desconhecidos, sofredores, obsessores, credores, mistificadores, etc. Numa sala de aula muito bem preparada, o intercâmbio inicial de desenvolvimento somente se faz com espíritos destinados a cooperar, pois o plano espiritual regula e disciplina essas aproximações. O instrutor, que na primeira fase lançava sobre o médium um jato de fluidos para verificar e medir sua sensibilidade, agora dele se aproxima para fazer-se sentido. Esta fase é mais difícil do que a primeira, porque nela o instrutor espiritual não executa nenhuma ação direta sobre o médium, cabendo unicamente a sensibilidade deste perceber a sua aproximação ou afastamento. Mas, como na primeira fase, tudo foi estudado previamente, e somente se aproximam dos médiuns espíritos cujas vibrações se afinam com as deles, justamente para que possam ser sentidas as aproximações sem maiores dificuldades. Ou seja, quando é feito esse exercício dentro de um grupo, de um centro, de um terreiro, de um grupo de estudo como o nosso aqui, há todo um preparo. Não é feito de qualquer jeito, né? Já houve o preparo do ambiente, já houve um estudo prévio, já houve a presença dos instrutores espirituais, né? Então, quando é feito um exercício do PACEM, é no segundo momento do encontro, que é o momento da prática mediúnica. Nesse momento, existe um instrutor
encarnado que vai estar dando a pauta do exercício para os médiuns que estão presentes e os amigos desencarnados que irão participar do desenvolvimento deste médium. Se for num centro kardecista, espírita, irão se aproximar os mentores da casa, professores, espíritos trabalhadores do plano espiritual maior, já na senda do bem, na senda da harmonia e na senda do desenvolvimento dos médiuns desta casa espírita. Se for num terreiro de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, irão se aproximar os guias. Ah, mas é qualquer guia que vai se aproximar? Não, os guias que se comprometeram com aquele médium no desenvolvimento de seu trabalho mediúnico nesta encarnação. É muito interessante esse exercício porque, por vezes, aqui na Cia Carandache, por vezes ele é feito com médiuns que já incorporam plenamente e que não tiveram essa experiência anteriormente, né? E aí, o médium passa a ter uma possibilidade de ter de ter uma análise mais profunda de como é a manifestação e aproximação de todos os companheiros que utilizam a sua matéria, de todas as linhas. Por exemplo, um bandista, se aquele médium se desenvolveu na Umbanda, né? E de como cada guia se apresenta para ele. Então são coisas que às vezes, via de regra, ele não teve a oportunidade de se atentar a pequenos detalhes e que ele passa a ter essa atenção. E isso vai servir para o resto de sua encarnação, né? É algo muito bom e que aqui nós recomendamos que seria muito bom que todos os lugares pudessem desenvolver esse exercício, né? Porque ele se torna um facilitador na atividade mediúnica. Bom, vamos então finalizar esta parte também para irmos para o momento final de nosso encontro. Como eu disse, já é acho que o terceiro ou quarto encontro que estamos fazendo sobre a orientação das linhas médicas do espaço. Mais especificamente, nós fazemos sobre a orientação de Dr. José de Arimateia e sobre as bênçãos que particularmente pedimos das linhas de Dr. Bezerra de Menezes. A orientação, né? E nós já tivemos possibilidade, tá bom. Também tem o auxílio do Ricardinho. Já tivemos a possibilidade de ver muitas coisas boas acontecerem sobre a orientação dessa tríade. Essa tríade de linhas, não é de um espírito específico, né? Então,
eu vou pedir a todos que estão nos acompanhando que busquem fazer este momento de vibrações com muita dedicação, muita boa vontade e muita fé, porque nós sabemos que ela move montanhas. Vamos buscar fazer então, vamos buscar nos sentar confortavelmente, manter nossos olhos abertos. Não precisamos e não queremos nenhum tipo de manifestação mediúnica, não é este o objetivo, muito pelo contrário. O objetivo é sabermos que somos médiuns, mas mais que isso, sabermos que temos controle pleno de nosso corpo físico. Isto é algo que é necessário também desenvolver. O médium é senhor e dono de sua matéria. Qualquer interferência mediúnica só pode ocorrer com a sua permissão. O médium tem que saber bloquear interferências externas que não são bem-vindas. E está tudo aqui. Então, quando nós dissemos mantenha os olhos abertos, mantenha os olhos e o vigiai, tenha o controle, vigiai e orai, tenha sua dignidade espiritual. Porque guias e mentores não tomam o corpo de ninguém, principalmente na marra. Só obsessores fazem isso. Então, mantenha seus olhos abertos, sua mente aqui, junto conosco. Abra suas mãos e faça a captação de fluidos. Imagine os fluidos do universo se condensando acima da altura de sua cabeça e descendo para suas mãos, como que jorrando em forma de cascata. Capte energias boas, energias de troca, energias de luz, energias de cura, energias de reequilíbrio espiritual, reequilíbrio moral, que vão atuar também no reequilíbrio físico material. Energias de paz, de amor, de felicidade, de fé, de todos os sentimentos bons que sabemos que existem e que podemos sentir. Sinta essa energia transbordando em suas mãos
como médium consciente e que também pode atuar sem a necessidade de uma manifestação mediúnica direta, aprenda a fazer a sua parte e direcionar essas energias a todos os necessitados, a todos que precisam, a todos que se encontram agora no leito de hospital. Leve, direcione essa energia em forma de cura, em forma de bênçãos. Desejo de que aquelas pessoas que lá estão recebam bálsamos de alívio de suas dores, quer sejam físicas, quer sejam psíquicas, quer sejam emocionais, possam, através desta doação de fluidos, ter suas dores amenizadas nesse instante. Possa ser levado esses fluidos, essa energia que você capta em suas mãos, a todos que estão num asilo, num orfanato, num manicômio, num presídio, ou pelas ruas. Em forma de harmonia para seus espíritos, equilíbrio moral, espiritual, e que possa refletir em seus corpos materiais, em suas mentes, como alívio às suas dores espirituais, como cura, como um antídoto que aos poucos vai dissolvendo todas as suas somatizações. Que possa ser levado a todos que ocupam uma posição de governante, de maior ou menor grau de escala, uma posição de autoridade, a que o equilíbrio seja acima de tudo. O bom senso, o senso comum, o senso por aqueles aos quais estão sobre sua proteção. Que todos os dirigentes possam ter este bom senso de pensar mais em suas nações, seus povos. Por fim, traga esta energia para você e derrame sobre seu corpo. Sinta-la passar por sobre seu organismo, aliviar as suas dores, seus cansaços, seus desgastes emocionais e seus desgastes físicos. E sinta também uma nova energia
adentrando em seu organismo. Sinta o seu corpo sendo reequilibrado através de seus chakras. Sinta esta energia cósmica universal harmonizando cada um de seus chakras, reequilibrando-os, alinhando-os. E por fim, esta energia adentrando e fazendo toda a troca necessária ao seu bem-estar. E desta forma, vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo mais esta oportunidade, nosso 15º encontro. Agradecendo a toda a espiritualidade que esteve presente, todos os amigos da egrégora que compõe a Cia Carandache, todos os guardiões que fizeram nossa proteção espiritual, todos os instrutores que nos trouxeram tão bons ensinamentos nesta noite. Agradecendo a vida, agradecendo aos nossos entes queridos, agradecendo aos nossos companheirinhos de estimação, nossos animaizinhos, que também protegem nossas casas, protegem a nós, e agradecendo mais esta oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santo é seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas como os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Imensa gratidão a todos que estiveram conosco, aprendendo juntos. E até semana que vem, se Deus quiser nos permitir. Excelente fim de noite. Gratidão.